Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam, 42º. E para começar, eu quero agradecer a nossa patrocinadora oficial, que é a Carol Franco, das Semijoias As Carolices, que vai para além da beleza. As Semijoias traz autoestima, as Semijoias das Carolices traz um bem-estar, traz beleza e traz posicionamento para a mulher. E nós vamos começar hoje aqui com uma convidada muito especial. Antes disso, eu quero apresentar a mesa. Andressa Anes, mentora de mulheres. Olá, gente bonita. Maiara Mendonça, mentora financeira. Olá, gente bonita. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, que é mãe, que é esposa, que é empreendedora e uma mulher de fé. E ela, acima de tudo, ela acredita que ela é uma prova viva de que não são as circunstâncias que definem quem a gente é, mas sim as escolhas que nós fazemos no meio do caminho. Dani, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. E para começar, eu quero te perguntar, quem é a Dani? Quem é essa mulher que está sentada aqui na mesa com a gente? Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui à mesa com mulheres tão inspiradoras. Gente, a Dani hoje é uma Dani realizada, é uma Dani mais humana, mais empática, é uma Dani muito feliz e grata, que aprendeu que a simplicidade é a verdadeira felicidade. Essa é a Dani hoje. Dani, olhando para a sua trajetória, o que você percebe que foi moldando, te formando para trazer essa sua nova versão? Então, gente, a minha trajetória é uma trajetória delicada, né? Hoje eu olho para minha trajetória com muito carinho, muito respeito e entendo que é impossível falar da Dani hoje sem olhar para minha trajetória. Assim, embora uma trajetória um pouquinho conturbada, eu comecei com uma infância, uma adolescência complicada, difícil. Eu fiz parte de um lar com bastante violência doméstica. Sou filha de pais separados. E na época, minha mãe, quando engravidou de mim, tinha apenas 14 anos. Meu pai, 17 para 18. Então eu entendo que eles não teriam maturidade para lidar com muitas situações, né? E com isso, hoje, eu entendo muitas coisas que nós vivemos. E o meu lar não era o lar dos sonhos, não era um lar de paz, de felicidade. Então, com isso, eu me encaixei, eu fiz de tudo para me dedicar aos estudos, à escola. Eu fiz da escola a minha casa. E ali eu me dedicava aos estudos, eu era amiga dos professores, dos diretores. Ali eu desabafava, chorava. Quando ia chegando a hora de voltar para casa, batia aquela angústia no peito, né? Ai, meu Deus, não queria ir para casa porque é tudo muito conturbado. Sim. E assim, a violência doméstica ela é algo que marca muito a nossa vida como mulher. Ali a gente vai criando feridas, a gente vai criando cascas. E o que vai acontecendo? Você vai desenvolvendo... Eu estava desenvolvendo uma Dani rancorosa, uma Dani que tinha sentimento de ódios, uma Dani com baixa autoestima, que não sonhava com um casamento de jeito nenhum. Você estava reproduzindo aquilo que você via dentro da sua casa. Sim. Padrões limitantes ali. Isso. Eu comecei a desenvolver essas limitações. E com isso eu fugia. Às vezes eu ia para casa de alguns amigos, de alguns parentes mais próximos. Acredito que eles ouvindo vão lembrar bem, né, da fase. Mas assim, eu fico feliz porque hoje, com a maturidade que eu tenho, né, de tudo que eu vivi, já vi o cuidado de Deus ali. O cuidado de Deus na vida da minha mãe, na vida do meu pai. Eu não culpo eles hoje. Sim. Por tantas coisas que a gente viveu, porque eu entendo que foi difícil para eles, né? E eu não posso olhar para tudo isso como vítima. E essa foi aquilo que, como ela disse sobre a minha trajetória, né? Como que isso foi trazendo me moldando, e o que foi me moldando foi justamente isso. Não me permitir vitimizar por muito tempo. Sim. Eu olhei para a escola, olhei para os estudos, comecei a focar nas ajudas que eu tinha, no acolhimento que eu tinha ao redor. E eu comecei a pensar, eu não posso repetir isso na minha vida.
Você ressignificou sua história. Isso, eu não quero isso pra minha vida. Aham. Eu não quero uma família conturbada, eu não quero um casamento conturbado. E foi a partir daí que eu comecei a deixar que as coisas ruins trouxessem pra mim uma essência. E assim, quando você olha para a sua história, existe algum momento que você viu que você olha para ele como um ponto assim de partida, um divisor de águas mesmo na sua trajetória e que você ressignificou? Sim. São vários momentos, mas tem dois que pra mim são até mais recentes. Pra você ver como a gente nunca tá pronto, como a gente nunca sabe tudo. Mesmo com todo esse aprendizado de história, de adolescência, de infância, recentemente, meu esposo adquiriu uma doença muito grave, pelo Google desenganado e pelo médico desenganado também. Essa doença nos assustou muito, né? Foi uma fase muito conturbada na época do deslizamento que teve no nosso bairro. Uhum. Quando ele voltou, ele foi ajudar, foi ser voluntário para ajudar a retirada dos corpos, né? E quando ele voltou para casa, ele saiu de um jeito e ele voltou de outro jeito. Ele voltou totalmente inchado, totalmente transformado fisicamente, emocionalmente. A princípio a gente achou que poderia ser algo circular, até porque ele ficou lá, ficou mais de 40 horas lá ajudando. E foi se passando 2 meses e ele não melhorava e pior. Ele nem conseguia dormir, eu ficava tomando conta com medo dele infartar a qualquer momento, enfim. Esse período da enfermidade, né, e do desenganar do homem foi uma virada de chave na minha vida, porque eu achava que eu tinha fé. Mas fé é confiar. E como confia se diante de você tem algo te dizendo tudo ao errado, tudo ao contrário, tá tudo dando errado? Ali eu aprendi a praticar a fé melhor, né? Ali eu também recebi pessoas que eu nem imaginava que iriam se aproximar da gente, que iriam nos ajudar a ter empatia. Eu até agradeço o SUS, muitos profissionais do SUS nesse período nos ajudou, teve empatia. Foram instrumentos de Deus mesmo na nossa vida. Sim. E a sensação de poder perder o meu esposo a qualquer momento foi uma virada de chave na minha vida. Eu ressignifiquei muita coisa. Eu comecei a dar valor a tudo. Às vezes, coisas que a gente tem na relação, uma coisa que poderia ser uma discussão, uma coisa que eu poderia gostar ou não gostar, já passei a não ligar pra nada disso. Eu falei, hoje pode ser o último dia com ele. E se fosse o último dia, eu queria que fosse brigando, queria que fosse resmungando de alguma coisa, não. Se hoje a gente tem isso, a gente vai ser feliz com isso. Se hoje ele está assim na minha frente, porque fisicamente muda, né? Eu vou amar ele assim. E eu ressignifiquei a minha vida. E vi também quanto ele é importante para mim e para minha família e para as pessoas que hoje ele é instrumento de Deus também. Com certeza. Porque pessoas que passam pela mesma doença, que achavam que não tinha cura, estão vendo ele como referência. E hoje meu esposo é curado. E Deus honra a tua fé, né? Sim. Aonde a médica, muito querida também, a doutora Cláudia, se ela estiver assistindo, até agradeço todo o carinho e atenção que ela teve, ela não entendia a evolução dele. Mas como a gente está falando de escolha, ele também escolheu. Sim. A gente mudou toda a nossa rotina, a gente buscou uma rotina mais saudável de alimentação, a gente começou a introduzir os exercícios na nossa vida. O nosso filho, que tem 14 anos hoje, falou assim, pai, sentado à mesa, essa doença não foi ruim, né? Ela fez a gente aprender a ser mais saudável, ela fez a gente ser mais unido. Essa doença trouxe tanta coisa boa que eu nem consigo olhar para ela como ruim. Então é sobre isso, né? Com certeza. O processo é doloroso, Sim. mas No meio- Deus não no desamparou. No meio do deserto ali, a gente não consegue ver que lá na frente nós vamos agradecer por estar vivendo aquilo ali, por Sim. estar crescendo. Porque algo que eu compartilho com as minhas mentoradas, com amigos, é que ninguém cresce em Sim. meio a tudo perfeito. A gente Isso. cresce em meio aos desafios, seja qual for o desafio, né? Você tá compartilhando a sua história e eu tô assim, lembrando perfeitamente da minha, que é bem parecida. Tenho um processo de cura com meu marido também. Tenho uma relação com os meus pais na minha casa.
Então, assim, e quando eu recebi ali, fui abençoada pelo meu marido, pelos meus filhos, eu entendi que eu precisava me melhorar pra, de fato, quebrar aquele ciclo. Sim. E aí acabou que ele que ficou doente, eu que fui tratada. Sim, Todo mundo foi completamente. tratado. Completamente. Realmente. Todo mundo foi tratado. Completamente. Todo mundo viveu o processo. Sim. E tem sim. situações, eu acho que hoje nós, como cristãs, nós entendemos que esses momentos difíceis, né? Eu sempre pergunto, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que aprender? Apesar que meu marido também passou por algo parecido também. E é o momento que a gente fica refletindo. O que o Senhor quer falar comigo através da situação? Sim. É com ele, mas eu também o Senhor quer trabalhar. Meu marido não é cristão ainda. Ainda. As Ainda. nossas histórias são bem parecidas, né? E eu falo assim, Concordo. o que é que eu tenho que fazer agora? O que o Senhor quer falar comigo? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que desenvolver? E é isso, Dani. E agora, a gente sabe que nem sempre é fácil, né? Sim. Como que você está compartilhando aqui. E conciliar esses papéis, né? Que é de mãe, esposa, empreendedora. E como que você faz hoje para não se perder da Dani, né? Perder de Sim. você mesmo. Sim. O que você tem feito? Então, aí ela falou sobre mãe. Com todo esse processo do meu esposo assim doente, o que me acontece? Após 12 anos, gravidez novamente. Eu não poderia engravidar depois do meu primeiro filho. Eu tive um problema e também fui diagnosticada com salpingite crônica. E o efeito de uma salpingite crônica é ser infértil. Eu também tive pré-eclâmpsia na primeira gestação. O que aconteceu? Gestação de alto risco. Nesse período, nessa turbulência. E ela me perguntou como a gente faz para não se perder da Dani. Então, assim, prioridade. Hoje eu estou numa fase de prioridade. E a prioridade hoje é arrumar a minha casa interior, arrumar a minha casa, que é a minha família, meu bem, mais precioso, qual eu vou prestar conta para Deus. E depois eu vou conciliando trabalho, vida social, propósito, porque muitas das vezes as pessoas são colocadas no nosso caminho. Você sabe que é para cuidar, que Deus colocou ali pertinho para a gente dar uma palavra, para a gente dar uma atenção. Então, a palavra certa é prioridade. Em todos os sentidos. Às vezes eu tô ali na rotina, na correria, vem aquele estado, eu preciso de um tempo para mim. Nem que seja para ir na beira da praia, sentar sozinha, ouvir um louvor, respirar, ler a palavra. Nem que seja para que eu tenha esse momento de me ouvir, de ouvir a voz de Deus. E depois, logicamente, também tem momento com meu esposo, momento com os filhos. Conciliar, equilibrar, né? Eu tô nesse momento, literalmente, de priorizar. Deixando até alguns compromissos, algumas coisas que não são prioridades, porque o meu foco agora é esse. Mas é perfeito e é de uma sabedoria, assim, valiosa você entender o seu momento atual. Porque, às vezes, eu que trabalho com mulheres, as mulheres chegam para mim, às vezes, uma mulher que acabou de ter um neném tá ali com 2, 3 meses. Sim. E nós estamos ali trabalhando cada pilar, trazendo consciência, tal. E aí ela fala pra mim, não, o treino eu quero treinar 5 vezes na semana, 6 horas da manhã. Eu falo, vamos olhar pro seu momento atual? Sim. Porque isso é valioso demais. É fundamental. Sim. E você tá falando de algo muito importante. E isso é respeitar. Porque, por exemplo, às vezes a gente tá naquela ansiedade. Eu, por exemplo, não tô conseguindo treinar, como eu coloquei na minha mente, que eu estaria treinando com ele com 1 ano e meio. Sim. Hoje ele tá com 1 ano e meio mais novo. Eu tentei. Vi que não deu, parei, respirei. Calma, é uma fase. Nessa fase, a prioridade é que ele é dependente de mim. Sim. Então, eu vou dar essa atenção. Daqui a pouco vai passar. Vai passar. Eu vou conseguir dedicar mais tempo para mim. Não é que eu me deixei de lado, né? É que a gente vai ter um tempo ali limitado por aquele período e daqui a pouco eu vou conseguir dedicar um tempo a mais a mim. É respeitar a nossa fase, isso é fundamental. Eu aprendi isso com elas. Quando eu sentei a primeira vez para tomar café com a Andressa falou uma frase que eu fui para casa assim. Gente, essa frase não sai da minha cabeça. Por que será? Porque todo mundo me chama de acelerada, me chamava. Graças a Deus. E a Andressa falava assim, Cleide, devagar também é velocidade. Devagar também é velocidade. Perfeito. E aí,
eu sentava a conversar com a Maiara. A Maiara, não tô vendo desse jeito, calma. As coisas precisam de um tempo. Meu Deus do céu, tem que aprender isso. E aí eu fui buscando olhar nelas, né? A escolha das suas companhias é muito importante. Sim. Jesus escolheu 12 e não foi por acaso. Sim. Né? Então eu comecei a escolher quem eu tenho que ouvir, com quem eu tenho que tomar um café, com quem eu tenho que sentar, qual mesa eu tenho que mudar. E eu comecei a aprender isso, que tudo tem um tempo. Aqui a gente tem histórias parecidas. Eu parei de trabalhar 30 anos em sala de aula para poder acolher minha mãe. Teve um AVC, que perdeu autonomia. Hoje, alguém me perguntou aqui, foi a Carol, a nossa patrocinadora, como está a sua mãe? Falei, minha mãe está andando, está falando, está tomando banho, foi restaurada. E foi restaurada ela, foi restaurada você, todo mundo, graças a Deus. Então, o que a gente está falando aqui, a gente consegue, para quem está em casa, dizer, gente, tudo é possível ao que crer. Sim, toda situação difícil passa. E quando não passa, Deus gera recursos para a gente prosseguir. E só pegando um gancho nesse depoimento, que eu já queria ter falado quando ela estava falando do processo dela, algo que é valioso demais para a gente lembrar é do que a gente já passou. Porque às vezes nós acordamos num dia que a gente não tá bem, murmurando por algo que já passamos por coisas infinitamente maiores e estamos ali perdendo tempo, né? Sim. Reclamando, procrastinando, vivendo coisas que não são leais com a nossa história. Sim. Então a gente precisa lembrar do que a gente já passou. De onde nós estávamos. Então, assim, um momento desafiador, relembre esse momento. E veja, eu já venci isso. O que é isso agora, né? Com certeza. O que é isso agora? E quais são os valores que você carrega, que você aprendeu nessa história? Diante de toda a sua história, quais são os valores que você carrega hoje? Que você não abre mão? Eu não abro mão de jeito nenhum. Começar da empatia. Porque a começar dentro da nossa própria casa. Tudo que eu falo começa dentro da minha casa. Porque muitas das vezes a gente acaba praticando fora, né? Porque a gente se vê devendo isso à sociedade. Eu quero mostrar isso, eu quero passar isso. E dentro do nosso lar a gente acaba esquecendo de praticar de fato a empatia. Então, assim, esse é um valor para mim incondicional, é a empatia, a começar dentro da minha casa, começar comigo mesma. Por um grande período eu aprendi a perdoar as pessoas, mas eu não me perdoava. Então, assim, eu me olhei no espelho, num certo momento eu falei, eu te perdoo. Sim. Também, Dani, por tudo isso também, por esses pensamentos que às vezes você teve, pelos erros, pelas escolhas, mas graças a Deus, sempre refazendo o trajeto. Então, assim, a empatia e a simplicidade. Hoje, se é isso que eu tenho, é que eu vou ser feliz com isso hoje. A gente não precisa de muito para ser feliz, então empatia e simplicidade, porque quando a gente tem empatia e simplicidade juntos, a gente aprende a ser grato com tudo. Não é se conformar, a gente sempre busca se desenvolver, como ela disse, Dani, você tá buscando melhoria contínua o tempo todo, gente. É um treino, porque, né? Gente, essa Dani aqui não é perfeita, essa Dani aqui é mãe, às vezes mãe se estressa, mãe grita, mãe fala, né, e fala mais de uma vez. Também a esposa, meu esposo atura as minhas chatices, que bom. Só que assim, a gente tá buscando evolução contínua. Com certeza. Então esse é um valor que eu não abro mão e a gratidão ela gera isso, essa vontade de sempre melhorar, sempre pontuar o que eu posso ser melhor. Com certeza. Ao invés de querer que você melhore, o que eu posso melhorar primeiro? A começar por mim. Que vai impactar quem tá do meu lado, né? Começar por mim e depois através de mim. Isso, porque por um grande período eu ficava assim, ai Senhor, trata isso no meu esposo, Senhor, trata isso no meu filho, no meu pai, no vizinho, Mas depois eu parei para pensar e orar diferente. Senhor, trata isso em mim, eu acho que o problema sou eu. Trata em mim, porque se o Senhor tratar em mim, eu me permitir moldar, é impossível, gente, a gente ser transformado e o nosso redor ficar do mesmo jeito. E foi a melhor coisa que eu fiz, se permitir tratar. Você praticamente já respondeu outra vez. Tem alguma chave que virou na sua vida e que você acredita que pode virar na vida de quem está nos ouvindo agora? Aquela consciência que quando chegou fez total diferença. Quando eu fui mãe,
não tem como não virar a chave. Você começa a adquirir responsabilidade, você entende que não existe aquele ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não existe. Eu sou a maior referência dos meus filhos, até para o meu esposo, né? E então, assim, a consciência é essa. Eu não adianta eu falar, eu preciso ser aquilo ali, em primeiro lugar. E essa é a virada de chave para mim, e isso é que faz a diferença, a consciência de ser, né? Não ser perfeito, como eu já falei, mas de buscar, de ter a humildade de reconhecer que a gente é humano, que a gente falha, mas que a gente está no caminho do progresso. Essa é a consciência que eu tenho, de ser, porque falar, todo mundo fala. Com certeza. Mas quando eu começo a me cobrar a ponto de ser, de fazer a diferença na vida do meu filho, na vida de quem está assistindo, na vida do outro, de alguma maneira, essa é a consciência que eu carrego para mim. Dani, se você pudesse deixar uma mensagem agora para quem está nos ouvindo, o que você diria? Eu diria o seguinte: dificuldade, desafios sempre vão existir. Eu estou falando de alguns do passado, mas daqui a pouco eu posso me deparar com um desafio. A grande diferença é que a gente pega o desafio como aprendizado, não desista e tenha fé. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. E se você tiver fé como um grão de mostarda, se você não olhar para as suas limitações, porque você é pecador, dobrar o seu joelho com o seu coração com toda a sinceridade do mundo e abrir o seu coração para Deus, ele vai te ouvir. Então tenha fé. Não deixe que as circunstâncias ditem o seu futuro, mas a sua escolha, sim, ela dita o seu futuro, dita o que você vai ser daqui para frente. Então, escolha ser sua melhor versão, literalmente, todos os dias. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Gente, olha, eu ficaria aqui mais tempo, porque é uma conversa maravilhosa. As convidadas que vêm aqui, né, Mayara? A gente aprende tanto, né? A gente vai ouvindo, eu vou para casa assim, maravilhada com o que eu ouço aqui. E o mais interessante, quando você fala sobre, não é sobre religião, Sim. E eu afirmo para você que está em casa, é sobre conexão. Essa mesa que tem uma conexão, ela atrai pessoas, principalmente mulheres, que têm essas histórias, e não é por acaso. É porque tem muitas mulheres em casa vivendo em cativeiros domésticos, presos numa caverna escura, no meio de feridas emocionais, Sim. e que não conseguem se libertar. E quando elas ligam lá, vai lá no YouTube, tá? Vem aqui no YouTube, no Spotify, Instagram, começa a ouvir essas histórias, elas despertam, acende uma luz ali. Acende uma luz ali. E antes de terminar, eu li uma frase de um livro, num livro de um filósofo africano, que ele diz assim: nós somos o que somos porque eles foram o que foram. Sim. Então, quando você fala que você precisa perdoar seus pais, Sim. né? Porque eles também receberam isso. Com certeza. Sim. E graças a Deus, nós que estamos aqui hoje, nós tivemos a graça, nós fomos escolhidas para romper esse ciclo. Você que está em casa também. Você também tem essa oportunidade. Com certeza. Nós somos o que somos porque eles foram o que foram. Eu estou passando por isso agora. Ter um olhar diferente para minha família e julgar menos. Sim. Né? Então, acho que isso traz essa história. Essa conversa é maravilhosa. A gente podia até, falei com ela, vamos botar um café aqui, vamos ficar aqui até... Mas nós temos o nosso compromisso. Muito bom. E eu estou sabendo também que você vai escrever um livro. Fala um pouquinho desse livro aí antes de eu terminar. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto muito bacana, a iniciativa, de falar um pouquinho da trajetória de mulheres empreendedoras e inspiradoras. Ali foi uma página. Eu senti o desejo de compartilhar um pouco mais, então eu vou fazer a minha própria biografia, estou estudando, vendo editoras, e em breve vocês vão ter um pouquinho mais de acesso à história. Vai ser um prazer. Você volta para falar. Vai ser um prazer. Eu também vou trazer um pouquinho sobre relacionamento, sobre vida pessoal. Vai ser bênção. Muito bom. Amém. Gente, chegamos aqui no final. Quero agradecer mais uma vez a Carol Franco, das Semijoias Ascarulice, tá? Eu não quero terminar aqui sem antes também... Vamos dar o presente dela agora? Vamos? Alguém pode pegar aí o presente?
É uma bolsinha vermelha. Essa aí? É a nossa patrocinadora. Nossa patrocinadora, Carol Ai, Franco. Carol. Você que tá mais próximo gente, aí. é vai- sério isso? É. Quero que Coisa você abra, que nós linda. vamos falar o significado desse presente. Oh, meu Carol, Deus, que fofura. Carol Franco, obrigada por confiar no nosso trabalho, Ai, fazer gente, parte. que coisa linda. Muito obrigada, Carol. Muito lindo, muito delicado, muito bem embalado. E com muito carinho, eu tenho certeza. Com Isso certeza. é uma simbologia de um ponto de luz Ai, gente, que lindo. para a gente carregar, Com certeza. sempre Obrigada, pensando meninas. na luz. Obrigada por essa oportunidade, por essa mesa. São coisas assim que faz a gente, né, voltar, a gente analisar a nossa história. Eu tô muito feliz por poder estar aqui com vocês e poder compartilhar também com mais mulheres. Parabéns, viu, Obrigada. Dani? Obrigada. Parabéns. Muito por obrigada pela sua compartilhar. presença. É isso. Nós estamos terminando o 42º podcast, Elas Perguntam, direto no YouTube, Spotify, no Instagram. E seja você também parte dessa mesa, vai lá, comenta lá e entra em contato conosco Com para certeza. você poder também estar aqui contando a sua história. A gente vai terminar. Obrigada, Eu que Dani. agradeço. Obrigada a Obrigada. toda a equipe aqui do nosso estúdio, no 2º piso do Angra Shopping, Richard, É Rafael. isso. Muito obrigada e um beijo para vocês que estão em casa aí. Tchau, pessoal.